Eu vou dar início aqui, queridos, ao nosso devocional de hoje, a nossa série devocional Perguntas que Jesus fez. Seja bem-vindo em nome de Jesus. E nessa primeira devocional, nós vamos tratar de algumas perguntas, porque faz parte de um mesmo contexto. Então serão 3 perguntas que serão abordadas hoje, porque elas estão dentro de um mesmo contexto. Abra comigo aí, ou acompanhe, em Mateus capítulo 6, versículos 25 até o 34. Mateus capítulo 6, versículos 25 até o versículo 34. Eu vou ler. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Versículo 28. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. No ministério de Jesus, ele fez mais de 100 perguntas. Ele fez muitas perguntas. Eu acredito que Jesus fez mais perguntas do que respondeu as perguntas das outras pessoas. E Jesus fez algumas perguntas, a maioria delas, que nos deixam sem resposta. São perguntas que nos fazem calar, baixar a cabeça, ou sair envergonhados da presença dele, como muitas vezes aconteceu no seu ministério. E esse texto, eu quero falar de 3 perguntas. Ele faz várias perguntas no texto, mas elas têm o mesmo significado. Mas a primeira pergunta é: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? A segunda pergunta: por que vocês se preocupam com roupas? E a terceira pergunta: não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Nesse texto, então, Jesus ele não faz apenas uma pergunta, mas ele faz mais. Ele faz várias perguntas nesse texto. E todas são perguntas relacionadas ao nosso cotidiano, às preocupações do nosso cotidiano. Preocupações que todos nós temos. São as preocupações da vida. Eu tenho certeza que você está preocupado com alguma coisa nesse exato momento. Mesmo que não fosse o Covid-19, você estaria preocupado com outra coisa. E eu também. Nós somos seres humanos e temos as mesmas preocupações, passamos pelos mesmos dilemas e provações. O fato é que Jesus, ele sabia das nossas necessidades, daquilo que nos deixa ansiosos, daquilo que nos deixa preocupados. E ele justamente trata sobre isso nesse texto. E preocupado com aquelas pessoas que estavam ouvindo naquele momento, ele traz uma palavra de conforto, uma palavra de consolo. E ele diz por diversas vezes nesse texto, para que aquelas pessoas não se preocupassem, não ficassem ansiosos por coisa alguma. É difícil, não é?
nós não ficamos preocupados por nada. Eu creio que Jesus não está dizendo literalmente que nós não deveríamos ficar preocupados com nada. Existe uma preocupação saudável, sim. E existe uma preocupação doentia, que é a ansiedade, que pode dar lugar também à depressão. Mas a preocupação saudável é o que nos torna pessoas responsáveis. Jesus não está falando disso. Ele está falando daquela ansiedade que é um passo para nós perdermos o controle da nossa vida e cairmos em doenças emocionais, psíquicas, mentais, não é? E assim por diante. Jesus, ele sabe do que nós precisamos. Ele sabe que você e eu precisamos de comida, de bebida, de roupa. Mas Jesus, nesse texto, ele chama a nossa atenção para algo muito mais importante, que é a própria vida. E Deus que nos deu a vida, Ele também nos dá as condições de continuarmos vivendo de uma maneira que honra a sua criação, que honra o seu nome, que honra o seu poder. Deus não nos deu vida para vivermos uma vida miserável. Deus é o dono da vida e Ele sustenta a nossa vida. Então, a preocupação exagerada, a ansiedade, acaba com a qualidade da vida que Deus nos deu. Por isso Jesus nos conforta dizendo, não se preocupe, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque Deus sabe do que você precisa e do que eu preciso também. Deus, Ele nos ama e não vai permitir que nós tenhamos uma vida fora daquela vida que Ele intencionou nos dar. A questão é se nós vamos estar realmente vivendo a vida que Ele preparou para nós. Então, Jesus termina esse texto dizendo, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas são o quê? O que você precisa, o que eu preciso. O que comer, o que vestir, o que beber. As coisas essenciais para vivermos uma vida saudável diante de Deus. Deus sabe do que você precisa, mas busque primeiro o reino de Deus e estas coisas vão ser acrescentadas. Talvez você esteja me perguntando nesse momento, o que significa buscar o reino de Deus? Parece uma coisa tão ampla, parece uma coisa tão grande. Como definir o buscar o reino de Deus? Bem, eu creio que buscar o reino de Deus é buscar a vontade de Deus para a minha vida e você buscar a vontade de Deus para a sua vida. E a palavra de Deus vai nos levar nesse caminho onde nós descobrimos a cada dia a vontade dEle, o querer dEle, onde Ele quer que nós coloquemos nossas mãos, nossos pés, no que Ele quer que nós nos envolvamos nessa vida. A palavra de Deus tem tudo o que precisamos para ter uma vida agradável diante dEle. Então, para termos uma vida satisfeita, é preciso buscar o reino de Deus em primeiro lugar, buscar as coisas que satisfazem a Deus. Então, que eu e você aprendamos a buscar a Deus, a conhecê-lo mais através da sua palavra, a vivermos despreocupados, né, com as situações do nosso dia a dia, porque Deus sabe do que nós precisamos. Então, fiquemos firmes no Senhor, sabendo que Ele não nos desampara. Porque a vida é mais importante do que a própria comida, do que a própria bebida, do que a própria roupa. A vida que nós já temos já vale mais do que tudo isso. A vida que nós já temos não vale a preocupação pelas coisas pequenas, porque as coisas pequenas Deus vai nos prover. Que nós possamos estar satisfeitos naquilo que Deus está pronto para nos dar. E nos alegrar em saber que Deus nos dá além daquilo que pedimos ou pensamos. Sabe, Deus coloca a cereja do bolo. Para nós só bastaria o bolo, mas Deus tem prazer em colocar uma cereja. Então que nós possamos nos alegrar nesse Deus, e descansar na sua soberania, porque Ele a cada dia nos dá aquilo que nós precisamos e pode nos dar além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Vamos orar? Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, por estarmos, ó Pai, desfrutando desse tempo devocional.
discorrendo de perguntas que Jesus fez para nos abrir os olhos, para abrir a nossa mente, nosso entendimento, para enxergarmos, Pai, que muitas vezes nós estamos interpretando a vida e o mundo e as coisas de Deus de maneira errada. E Jesus faz as perguntas profundas para nos fazer realmente pensar e entender o que é mais importante. Enquanto os ímpios, enquanto aqueles que não conhecem a Deus buscam a comida, a bebida, a roupa, ou seja, as coisas materiais, os prazeres desta vida, ele diz que a vida vale muito mais do que isso. E a vida que Deus nos deu, ele vai continuar nos dando com qualidade. Que possamos buscar o reino dele em primeiro lugar. Ó Pai, que nosso coração seja um coração voltado para o teu trono, para o teu trono de graça. Que de maneira humilde nós possamos estar sendo gratos ao Senhor por tudo que tens feito em nossas vidas. Nós possamos, ó Pai, buscar o Senhor não pelo que o Senhor pode nos dar ou fazer, mas por quem Tu és. Tu és o único Deus, poderoso, digno da nossa adoração, digno do nosso louvor, digno da entrega de nossa vida. Que possamos, ó Pai, Te servir com alegria e desfrutar da Tua presença e do Teu poder a cada dia. Abençoa cada irmão que está nos acompanhando agora, através dessa ferramenta tão importante que é a internet. Que nós possamos compartilhar o Teu Evangelho, o Teu amor, através da mídia. E que isso alcance muitos corações, para a Tua honra e para a Tua glória. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu queria, antes de encerrar, olhar aqui, se eu tentar enxergar aqui alguma coisa. Se você tem alguma pergunta ou algum comentário, antes de eu encerrar a nossa live. E amanhã tem mais da nossa série Perguntas que Jesus Fez. Nosso segundo episódio, amanhã, às 20 horas. Conto com você, que você compartilhe com outras pessoas. E não vou dizer qual vai ser o texto, é surpresa. Mas amanhã, nesse mesmo horário, às 20 horas, nós nos encontramos aqui. Ok? Deixa eu tentar ver se eu consigo ver alguma pergunta de alguém ou algum comentário. Então seja rápido aí se você quer comentar ou fazer alguma pergunta. Então deixa eu ver aqui. Obrigado, Luciene, pela presença. Aline dos Santos. E Aline, obrigada pela presença. A Ágata. Samira. Leandro. Aline Lemes. Seja bem-vinda, Aline. Quem mais aqui? Alexandre. Ok. Tudo bem. André Rodrigues. Deus te abençoe. Pastor André, lá do Metamorfose Radical. Grande abraço. Pastor Domingos. Deus abençoe sua vida. Jussara. Ok. Já vai uma pergunta, mas cadê a pergunta? Estou aguardando aqui, hein? Não sei se mandaram pelo WhatsApp, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Cristina, muito bem, Cristina. Muito bem. Algum comentário, gente? Alguma pergunta? Você vai continuar ansioso por tudo? Você vai continuar ansioso, preocupado com o coronavírus? Não tem como não ficar preocupado com o coronavírus, né? Não sei. Eu sei que Deus nos protege, mas também nós temos que nos cuidar. Ou seja, é a prudência, né? Deus, Ele faz a parte dele e nós devemos fazer a nossa parte também. Mas não devemos ter medo, irmãos, de nada, de coisa alguma, nem do coronavírus, nem de nada. Gustavo, filhão, que bom que você está aí também. Tudo bem. Cadê a pergunta? Eu vou encerrar, hein? Eu vou encerrar a nossa transmissão. A gente se encontra amanhã, às 20 horas. Então, ou seja, são 17 episódios, ok? Hoje foi o primeiro, amanhã será o segundo. Ou seja, terça, quarta, sexta e sábado, ok? Terça, quarta, sexta e sábado,
nós nos encontramos nesse horário, tá bom? Quinta-feira, não, porque é o nosso culto de ensino. Domingo também não, porque é o nosso culto de celebração, ok? Deixa eu ver aqui. A Pati também está com saudades da igreja. A Pati também. Um beijão para a Pati. Saudades de você, Pati. Samira mandou uma pergunta aqui. A Samira ela faz perguntas difíceis, hein, gente? Como nos manter firmes no momento de caos? Pois é. Eu creio que, apesar de todos os ensinamentos, de toda a verdade que a palavra de Deus contém, apesar de nós termos a certeza que quando Jesus diz, não fique ansioso por coisa alguma, Ele está falando com sinceridade, ou seja, aquela ansiedade doentia, né? Aquela ansiedade descontrolada, aquela preocupação que nos faz ficar desesperados. Eu creio que ele está realmente falando isso. Porque nós podemos, desde que estejamos realmente firmados na fé, totalmente entregues a Ele, nós podemos sim viver de uma maneira equilibrada em meio ao caos, em meio à crise. Então, eu lembro do texto que eu já até citei em outra mensagem, lá de Filipenses, que Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E no mesmo texto ali, ele diz, eu aprendi a me adaptar. Por quê? Aí ele termina dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, Paulo, ele é um exemplo de uma pessoa que viveu contente, feliz e firmado na fé em meio ao caos, porque ele morreu para o mundo. Ele morreu para as coisas terrenas. Ele morreu para o luxo, ele morreu para o conforto, ele morreu para o desejo de ter uma vida boa. Ele diz em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando eu e você fomos capazes de dizer, como Paulo disse, estou crucificado com Cristo, ou seja, estou morto em Cristo. Então, nada que aconteça nesse mundo realmente vai nos fazer fraquejar. Ou seja, no sentido de perder a fé. O próprio Paulo é um excelente exemplo disso, porque ele passou por desânimo. Ele passou por momentos de tristeza. Mas ele diz, eu não estou destruído. Então, eu creio que no momento de crise, de caos, nós vamos ter vamos dar aquela balançada, porque somos humanos, somos frágeis. Mas se voltarmos nosso foco para a cruz, eu creio que vamos poder prosseguir, segurados na mão de Cristo, porque sem Ele nós realmente não podemos fazer nada, como ele diz lá em João capítulo 15. Uma pergunta bem relevante, bem difícil, mas o crente não tem outra opção. Ou ele se apega à cruz de Cristo, ou ele vai fraquejar realmente e vai passar por momentos mais angustiantes, não é? do que deveria. Muito bem. Depois de uma pergunta dessa, eu acho que não tem mais, não é? Obrigado, Samira, pela pergunta. Se não tiver mais nenhuma pergunta, vamos estar todos salvos? A Luciene pergunta aqui. Vamos estar todos salvos? Não entendi a pergunta. Ok? Não entendi a pergunta, Lu. Se vão estar todos salvos. Deixa eu tentar associar isso ao texto que nós tratamos aqui. Se ela puder explicar. Muito bem. Bem, se você está perguntando se vão estar todos salvos, no sentido de que se a salvação
salvação eterna, a salvação eterna depende da nossa fé em Cristo, no sacrifício dele na cruz do Calvário. Então, se uma pessoa entrega a vida a Jesus, se arrependeu dos seus pecados e está seguindo a Cristo, seus ensinamentos, ou seja, o próprio Cristo, com seu Espírito Santo, confirma em seu coração a salvação. Então, é preciso, ficar firme nessa fé, não é? Então, se nós buscamos o reino de Deus e permanecemos nesse reino, nós estamos, sim, salvos e seguros naquilo que Cristo nos deu, né, a partir do seu sacrifício na cruz do Calvário, ok? Os vídeos vão estar todos salvos, eu creio que sim. Samira, como identificamos quando a preocupação, a ansiedade é legítima, uma vez que a Bíblia diz para a gente não estar ansioso por coisa alguma, ok? Como saber se a preocupação ou ansiedade é legítima? Eu acredito que ansiedade e preocupação, biblicamente falando, ela tem o mesmo sentido. Então, o que é uma preocupação saudável? Uma preocupação saudável é aquela preocupação que não faz você perder o controle, né, da tua sanidade. Aquela preocupação que não faz você perder o controle de gerenciar a própria vida, ok? Então, você se preocupa com o seu filho, ele é novo demais para ir sozinho a determinado local. Então, é uma preocupação sadia. Agora, uma preocupação doentia é, ele chegou à adolescência, à juventude, e você ainda está preocupado dele sozinho no mercado. Ou seja, isso é uma preocupação realmente ilegítima, pecaminosa, ok? Então, é esse tipo de coisa que nós devemos perceber no nosso dia a dia. Será que essa preocupação, ela não é exagerada? Será que não é uma preocupação desproporcional? Ok? Então, essa preocupação gera essa ansiedade que vai gerar outros abismos em nossas vidas, até o ponto da pessoa não conseguir mais gerenciar, né, as suas emoções, perder o controle de sua sanidade emocional e mental. Então, eu acho que os parâmetros normais, né, da convivência social são parâmetros para a gente avaliar. Será que a forma como eu estou vivendo e lidando com as minhas coisas, administrando a minha vida, é saudável ou não? Ou eu estou tendo um comportamento doentio? Eu acho que é por aí que a gente deve avaliar, identificar se essa preocupação ou ansiedade é legítima ou não. Ok? Muito bem, nossa live está ficando mais longa do que eu imaginava. É legal, tá? Eu gosto também. Mas eu creio que a gente deve estar encerrando agora. Pessoal, obrigado por nos acompanhar. E fica conosco amanhã também. Vamos ter mais esse tempo gostoso de devocional com a palavra de Deus, tá bom? Que Deus nos mantenha próximos, assim, né, conectados. Deus abençoe ricamente a vida de todos vocês, tá bom? Eu vou orar mais uma vez e nós vamos encerrar. Pai, obrigado por todos que participaram. Obrigado, Pai, pelos comentários. Obrigado pelas perguntas feitas. E que esse texto possa ter enriquecido a nossa vida e nos ajudado a entender que o Senhor está no controle e que não adianta uma preocupação que não vai nos fazer chegar a lugar nenhum, não vai nos fazer aumentar a nossa estatura, não vai nos fazer ficar mais ricos ou menos pobres, não vai nos fazer ter nenhum tipo de mudança prazerosa na vida. Para que possamos descansar no Senhor, viver em paz, viver seguros, ó Deus, no Teu cuidado, porque o Senhor nos ama, o Senhor cuida de nossas vidas nos mínimos detalhes. Obrigado por Teu Filho amado Jesus, que veio ao mundo fazer essas perguntas tão profundas que
que nos fazem enxergar a realidade de quem Tu és, de quem nós somos e de como a vida deve ser vivida. Em nome de Jesus. Amém. Grande abraço a todos vocês.